Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou aqui fazendo uma nova live, trazendo uma nova mensagem, e é muito interessante, porque hoje eu vou falar por que a palavra de Deus diz o amor e a paz que excede todo o entendimento. Espero que todos estejam bem, né? Que vocês estejam cientes, que o Espírito Santo esteja testificando no coração de vocês como vocês são importantes para Deus, como vocês são amados por Deus. Que o Espírito Santo esteja cada dia renovando a força, a fé, a esperança de vocês neste amor, nesta paz que excede todo o entendimento. Porque a força do cristão, a alegria do cristão é o amor de Deus. Esta alegria, essa paz de saber que nós somos amados por Deus, independente de qualquer coisa. Que o Espírito Santo traga sempre a memória de vocês, como Deus está em paz com vocês e como Deus ama vocês. Bem, eu vou começar lendo alguns versículos. Eu vou ler Filipenses 4:7, que diz assim, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Viu? A paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora eu vou para... Deixa eu ver aqui. Eu vou para Efésios 3:19. Efésios 3:19 diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Perceberam o que fala o versículo? Que a gente é tomado por toda a plenitude de Deus quando a gente conhece o amor de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então eu vou falar dessa paz e deste amor que excede todo entendimento. Agora nós vamos para Gálatas. Para Gálatas 5. Eu vou ler o versículo 16 de Gálatas 5 e depois vou ler alguns outros. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse Espírito aqui está com a letra maiúscula. Está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora eu vou para o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Certo? Agora depois eu vou ler 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, mas eu vou ler depois. Espero não me esquecer de ler. Às vezes eu esqueço, né, gente? Às vezes, assim, ao vivo e a cores, é só o Espírito Santo mesmo. Bem, vamos entender por que é a paz e o amor que excede todo o entendimento de uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. Quem já me conhece, já me acompanha, já está familiarizado com as minhas mensagens. E então eu vou começar como eu geralmente começo. Que Deus é uma pessoa que tem entendimento e sentimentos. E que eu vou chamar de justiça do raciocínio lógico, porque usa o quê? A razão. E cada um tem suas leis, tanto o raciocínio lógico, a razão, quanto os sentimentos, o amor, tem suas leis, que só é a forma de julgar, avaliar e tratar as coisas.
Então, a justiça do raciocínio lógico, ela tem algumas características, que eu já falei nos vídeos e nas lives que eu tenho feito. Eu vou citar algumas. Bem, ela é uma justiça hipócrita. Por quê? Porque a justiça do raciocínio lógico, ela cria suas próprias leis, dentro daquilo que ela julga, dentro daquilo que ela analisa. Só que as leis que ela cria não são para ela, é para o outro. Compreenderam? Então, ela é hipócrita. Ela tem as suas leis para o outro cumprir, mas ela mesmo não cumpre. Eu não sei, eu não ia falar sobre isso não, mas eu vou tocar neste assunto. Lembra dos religiosos da época de Jesus? O que Jesus falou para eles? Eu não ia falar nisso, então eu não separei os versículos, mas vocês devem conhecer. O que foi que Jesus falou para eles? Os religiosos da época de Jesus, eles representavam a lei, a antiga aliança, a lei. Eles representavam a justiça do raciocínio lógico, porque lei, mandamentos, ordenanças, conceitos, preceitos, avisos e regras fazem parte da justiça do raciocínio lógico. Porque, por causa de vários fatores, depois eu vou falar sobre isso. Então vamos voltar para os religiosos da época de Jesus. Então eles representavam, eles tipificavam a justiça do raciocínio lógico. Então lembra que Jesus falou assim: vocês colocam jugo no povo, jugo que vocês não querem nem mover com um dedo. Ou seja, Jesus está mostrando ali como é a justiça do raciocínio lógico através dos religiosos da época de Jesus. Que eles criavam leis, que eles botavam jugo nas pessoas que eles mesmos não queriam nem mover com o dedo. Por isso que Jesus falou isso para eles, porque eles representam a justiça do raciocínio lógico. E Jesus retratou ali neles. Jesus não tem nada contra o homem, tá? Jesus não tinha nada contra eles. Tudo que Deus fez foi para simbolizar este mundo espiritual para a gente poder entender a Ele, conhecer a Ele, entender a graça, entender o amor dEle, conhecer, enfim. Porque o ser humano ele precisa que as coisas sejam desenhadas. Então, mas Deus não tem nada contra o homem. Nada, nada. Pode ser, sabe, a pior pessoa. Sabe aquela pessoa horrível que a gente acha? Deus não tem nada contra ela, tá? Então, tudo é propósito de Deus, orientado pela sabedoria dele. Portanto, os religiosos da época tipificavam a justiça do raciocínio lógico. É hipócrita. E por que ela é hipócrita também? Porque ela bota peso no pecado do outro, mas ameniza o próprio pecado. Por exemplo, a gente bota peso no pecado de ação do outro, mas o nosso pecado de pensamentos, sentimentos e palavras, a gente ameniza. Certo? Porque eu não estou vendo, ninguém está vendo. Mas é a gente que faz isso? Não, é a justiça do raciocínio lógico. E toda a criação, o homem se relaciona de raciocínio lógico para raciocínio lógico. Nenhum ser humano se relaciona de coração para coração. Quem se relaciona de coração para coração é Deus. Do coração dele para o nosso coração. Tá? Então, por isso, Deus não vê a criação como hipócrita. Quem é hipócrita é a justiça do raciocínio lógico. Por isso que Deus não se colocou debaixo dela. Deus se colocou debaixo da justiça do amor. Senão ele seria hipócrita, ele seria egoísta, ele seria insensato, que é um tipo de loucura, ele seria mentiroso, ele seria sádico, ele seria perverso, ele seria radical, tá? Então, portanto, Deus não vê o homem como hipócrita. Deus não vê o homem como nada disso. Quem é a justiça do raciocínio lógico? Então, a justiça do raciocínio lógico, e é outra característica, ela faz a gente ver o pior do outro. Ela faz a gente ver o pior de Deus. Estou falando como homem, agora como criação. Ela faz a gente ver o pior de Deus, faz a gente ver o pior de nós mesmos, faz a gente ver o pior do próximo, faz a gente ver o pior da vida e faz a gente ver o pior das circunstâncias. Portanto, a gente, como eu já fiz num vídeo, numa live antes, o pior de Deus ela faz a gente ver o Deus da antiga aliança, não o Deus da nova aliança que é manso e humilde, mas ela faz a gente chegar ao Deus da
antiga aliança, o Deus severo, o Deus rigoroso. E de nós mesmos, ele bota a gente para baixo, né? E ele bota as pessoas também, faz a gente ver as pessoas o pior delas. E da vida também. Por isso que às vezes as pessoas cometem o suicídio. Porque a justiça do raciocínio lógico faz a pessoa enxergar a vida como algo horrível, como um peso. E as circunstâncias também. Só que, como Deus não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico, que vê o pior do homem, ele vê o homem pecador, mas como Deus não se colocou debaixo da justiça do raciocínio lógico, Deus vê o melhor de nós. Ele vê a criação, com características de criação, que é a imagem e semelhança dele, certo? E que ele ainda disse que era bom. E viu Deus que era bom. Lembra lá em Gênesis, quando na criação, quando Deus fez todas as coisas? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando fez o homem também, viu Deus que era bom. Então Deus, ele vê aquilo que ele fez. Deus não se fixa naquilo que ele não fez. Deus não criou o mal. O mal é o contrário do que Deus é. Só que Deus não tem culpa de ser quem ele é, e ele não criou. Por exemplo, Deus é amor. Ele é. Ele não criou o amor. Se ele tivesse criado o amor, ele não seria amor, ele conteria amor. Se ele tivesse criado a fidelidade, ele não seria fiel, ele conteria a fidelidade. Então, automaticamente, ele teria criado o mal. Mas Deus não criou nada disso. Deus não criou o amor, Deus não criou a fidelidade, Deus não criou a justiça, ele simplesmente é. Então ele também não criou o mal. Mas ele criou o homem, não foi? Foi. Depois cima a imagem e semelhança dele. Então Deus não se fixa naquilo que ele não fez. Deus não valoriza aquilo que ele não fez. Eu não ia nem falar isso, eu ia falar na outra mensagem, mas não sei porque que eu estou falando. Então ele se fixa naquilo que ele fez. Porque aquilo que ele fez é que é o real, é o que é o verdadeiro. Porque ele é real, ele é verdadeiro. Então Deus se fixa, Deus valoriza aquilo que ele fez. Então ele valoriza o homem e não o pecado, e não o mal. Mas não vou falar sobre isso, não, então eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou falar isso em outra live. Aí, como Deus, ele se fixa naquilo que ele fez, ele se fixa na criação. Então ele não dá ouvido para a justiça do raciocínio lógico. Ele vê o melhor do homem. Aí, a justiça do raciocínio lógico, vamos imaginar a justiça do raciocínio lógico, uma pessoa conversando. Peraí, que estou desmontando aqui, gente. Peraí, que estou desmontando. Ó. Eu estou de blusa por baixo, tá? É uma camisetinha. Imagine a justiça do raciocínio lógico sendo uma pessoa conversando com Deus. Aí ela chega e fala assim, que ela é ira, tá? Ela é ira. Lembra que Deus falava assim, me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira. Então a justiça do raciocínio lógico é ira. Então ela, conversando com Deus com ira, eu não entendo este amor que você tem por eles. Eu não entendo esta paz que você sente por eles. Era para você estar em guerra com eles. Era para você estar irado com eles. Era para você odiá-los, porque eles são. Agora vamos para 1 Coríntios 6, o 9 e o 10. Porque eles são impuros, eles são idólatras, eles são adúlteros, eles são efeminados, eles são sodomitas, eles são ladrões, eles são avarentos, eles são bêbados, eles são maldizentes. Eu não entendo! Eu não entendo este amor e esta paz que você tem por eles.
A justiça do raciocínio lógico não entende, igreja. Ou você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Esta paz, este amor que Deus sente por nós, que excede todo entendimento. Porque ela vê isto aqui. Só que Deus não vê isto aqui que eu acabei de ler. Em 1 Coríntios 6, do 9, o 9 e o 10. Deus não vê isso. Deus vê a criação, que não tem culpa de ser criação, que é totalmente dependente do seu Criador, que não tem poder de praticar o bem, que não tem culpa de ser guiado pela justiça do raciocínio lógico, que ainda por cima é a imagem e semelhança dele, que reflete a glória do Criador, porque a criação tem o DNA do seu Criador. A justiça do raciocínio lógico não entende, igreja. Por isso que é a paz e o amor que excede todo entendimento. Não é assim que Deus te vê, meu irmão, minha irmã. Ou você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Quem vê assim é a justiça do raciocínio lógico, só que Deus não se colocou debaixo dela. Deus não dá ouvidos a ela. Mas a gente é guiado pela justiça do raciocínio lógico, não é? Pois é. O ser humano se relaciona um com o outro pela justiça do raciocínio lógico porque a gente não tem poder de nos transformarmos, nem transformar a vida de ninguém. E a gente precisa que as coisas sejam desenhadas para nós. Então a justiça do raciocínio é algo de fora para dentro. Ela se baseia pelo que vê. Por isso que a gente é guiado por ela. Então ela acaba. E como ela faz a gente ver o pior. Ela vê o pior de tudo. Ela faz a gente ver o pior de nós mesmos. Você não vale nada. Você nunca vai ser alguém na vida. Ninguém te ama. Você é uma fracassada. Você é uma infeliz. Você é uma inútil. Você não deveria ter nascido. Você não faz falta. Então ela começa. Porque você é uma bêbada. Porque você é uma adúltera. Porque você é um homicida. Então começa. Tudo isso aqui está escrito. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Então ela começa a inflamar o nosso coração contra nós mesmos. E a gente, em vez de melhorar, a gente piora. A gente começa a fazer tudo isso. Em vez de curar, piora a situação. Então, aí ela faz a gente ver o pior do outro. Aí começa a inflamar o nosso coração contra o outro. Porque ele fez por querer. Porque ele está querendo ser melhor do que você. E olha lá, ele está se achando. Ó, ele fez de propósito. Ó, ele implicou com você. Ele não olhou para você, ele não falou contigo porque ele não quis. Ele te viu, fingiu que não viu. Então começa. Porque faz a gente ver o pior. Não ligou para você porque não quis. Mas na hora que precisa, te procura. Você só presta para ajudar. Começa. Aí começa a jogar a gente contra Deus. A justiça do raciocínio lógico não joga Deus contra nós. Porque Deus não dá ouvido para ela. Ele não se colocou debaixo dela. Então, por isso que Deus tem pensamento de paz a nosso respeito. Porque Ele não dá ouvidos para ela. Então, ela não consegue inflamar o coração de Deus contra nós.
Mas como a gente se relaciona de raciocínio lógico para raciocínio lógico, ela consegue inflamar, consegue entre aspas, né? Porque Deus está no controle. Aí ela joga o homem contra Deus. Não joga Deus contra o homem, mas joga o homem contra Deus. Se Deus fosse bom, o mal não existiria. Que Deus é esse que permite que o mal aconteça? Se Deus existisse, não tinha o mal no mundo. Então ele começa. Deus vai castigar. Deus vai te castigar. Deus é que levou como castigo seu filho. Começa a inflamar o nosso coração contra Deus. Faz a gente enxergar o pior de Deus. Aí começa a fazer a gente enxergar o pior da vida. A vida é dura. A vida não vale a pena. A vida está cada vez pior. E começa. Não vale a pena viver. Viver é um peso. Tá tudo errado. Nada dá certo. É melhor morrer. Aí faz a gente ver o pior de tudo. Começa a inflamar o nosso coração. Contra nós mesmos. Contra Deus. Contra a vida. E contra o próximo. Aí acontece o que está escrito em Gálatas 5, do 16, aqueles que eu li, as obras da carne. Vamos ler de novo? Vamos. Vocês me acompanham? Vamos lá? Gálatas. Vamos lá que eu quero dar uma esmiuçada básica, tá? Vamos lá. Aí, diz assim em Gálatas 6, o versículo 19. As obras da carne são prostituição. Olha só, por que é prostituição? Porque me jogou contra mim mesma. Você não vai conseguir nada na vida. Você vai ter que se prostituir. Porque você é incapaz. Você só vai conseguir com o teu corpo. Porque você não tem nada de valor para oferecer, a não ser este corpo. Porque você é uma fracassada. Se você quiser subir na vida, você vai ter que vender o corpo. Porque você não vai conquistar nada de outra forma. Aí começa a feitiçaria. Também. Aí, em relação ao próximo, inimizades, porfia, ciúmes, ira contra o próximo. As discórdias, começa a haver separações. Porque começa a inflamar o nosso coração contra o outro. Uns contra o outro. As dissensões e as facções. As invejas, tá vendo? As bebedices contra nós mesmos. Por quê? Porque ele nos jogou contra nós mesmos. Inflamou o nosso coração contra nós. Aí inflamou, aí vem as glutonarias. Descontar na comida. Por quê? Porque ele nos jogou contra nós mesmos. E a gente desconta as frustrações na comida. E agora vamos para o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceberam que tudo é para nós mesmos? A alegria é para nós. A paz é para nós. A fidelidade é algo nosso. A mansidão é algo nosso. É para nós. Então o fruto do Espírito é para nós. Mas depois vocês vão saber por quê. Tá? Não vou entrar em detalhes não, que isso aí é para um outro assunto, só vai ficar muito longo o vídeo. Mas tudo aqui é para nós. O fruto do Espírito é para nós. Vocês vão entender por quê agora. Não vou esmiuçar muito, mas vocês vão entender agora um pouquinho por quê. Vou para o 16 agora de Gálatas 6. Andai no Espírito.
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que está a resposta? Aqui está a resposta. A justiça do raciocínio lógico, ela produz as obras da carne. O amor produz o fruto do Espírito. Ande em espírito, que não satisfareis a concupiscência da carne. E por que é para nós o que está escrito em Gálatas 22? Porque o amor é algo de dentro para fora. Quando a gente é guiado pelo amor, pelo Espírito, a gente é guiado pelo amor. O amor tem as suas leis não para o outro seguir, mas para ele mesmo seguir. Por isso que é para nós o fruto do Espírito, porque é algo de dentro para fora. Compreenderam? Deu para entender o que eu falei? O fruto do Espírito é para nós, porque é algo de dentro para fora. Ok? Então, andar no Espírito é ser guiado pela justiça do amor. Só que o tratamento é dentro de nós. Por isso que tudo aqui é para nós. Aqui a gente tem a ideia que o fruto do Espírito é para dar para o outro. Que é para apresentar para o outro. Não, o fruto do Espírito é para nos tratar. É para nós. Isso aqui é reflexo. O fruto do Espírito é para mim. E como eu estiver no meu interior, eu vou refletir. Estão acompanhando o raciocínio? Não sei se eu estou conseguindo passar. Espero que sim. Que o Espírito Santo testifique no coração de vocês o que eu quero dizer. É porque eu não quero falar muito, senão vou ter que explanar muito e não vai dar tempo. Porque ainda tem, isso é mensagem para um outro vídeo. Tá? Então, o fruto do Espírito é para nós, não é para o outro. Porque o meu relacionamento com o outro é reflexo de como eu estou comigo mesmo. Acho que expliquei agora, né? Então, já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Então, eu já não sou mais guiada pela justiça do raciocínio lógico. Agora eu sou guiada pelo Espírito. Então, eu não produzo mais obras da carne. Agora eu tenho fruto do Espírito. Mas para mim mesma, para me curar, me tratar. O meu relacionamento com você é reflexo de como eu estou comigo mesma. Ok? Amém? Então, igreja, Deus está em paz conosco, Deus nos ama, porque Ele não dá ouvidos para a justiça do raciocínio lógico. Ela não consegue inflamar o coração dele contra nós. Por isso que é a paz e o amor que excede todo entendimento. Porque ela não entende. Por que Deus nos ama e por que Deus tem paz com a gente se a gente é tudo isso que está escrito em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Mas é porque Deus não vê a gente assim. Deus vê o melhor de nós. E a gente que tem tudo isso, as obras da carne, porque a gente é guiado pela justiça do raciocínio lógico. Então ela inflama a gente uns contra os outros, contra nós mesmos, contra Deus e contra a vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Oh, Deus maravilhoso! Eu amo a mensagem da graça. Meu Deus, como tomou sentido a Bíblia para mim. Não é que antes não tinha, mas agora é diferente. É maravilhoso. Agora eu entendo de uma maneira mais detalhada, organizada, aplicável ao meu entendimento. Gente, como é maravilhoso, maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Como Deus é perfeito, como Deus é sábio. Gente, nossa, que sabedoria de Deus. Não, como Deus é sábio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito mais, igreja.
tem muito mais. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo. Não, acho que eu não falei não. Que não existe ser humano egoísta. Sabia disso? Que dizer que o ser humano é egoísta vai ser a artimanha para o discurso do anticristo. Vocês vão entender o porquê. Tá? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vou orar pelos pedidos do Face, pelos pedidos do Zap, pelos pedidos das pessoas que me pedem pessoalmente. E que eu sei que Deus está no controle, Deus está tudo no controle de Deus. E Deus tem muito para fazer no meio do seu povo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada pela mensagem da graça. Pai, muito obrigada porque o Senhor se colocou debaixo da justiça do amor. E a justiça do raciocínio lógico não tem poder para inflamar o seu coração contra nós. Ela não entende, Pai, o amor e a paz que o Senhor tem por nós. Porque ela vê o pior de nós. Mas o Senhor nos olha e vê o melhor. O Senhor vê a verdade, o Senhor vê a realidade. O Senhor vê aquilo que o Senhor fez, que reflete tudo aquilo que o Senhor é. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, meu Pai. Porque o que o Senhor olha para nós, o Senhor não vê, ó Deus, aquilo que nós vemos no outro. Aquilo que nós vemos em nós mesmos. Não. Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, coloque em nós os teus olhos. Coloque em nós a tua visão. Nos liberta de nós mesmos, Pai. Porque é tão duro, Pai, a gente ficar julgando, criticando, censurando as pessoas. Hoje em dia, Pai, tá tão... A gente não pode mais falar nada. Se a gente fala A, é fascista. Se a gente fala B, é preconceituoso. Se a gente fala C, é homofóbico. Se a gente fala D, Pai, somos taxados de tudo. A gente não pode mais falar nada, que sempre vai ter a gente vai receber um nome, uma taxação. A gente fica analisando as pessoas e vendo o pior das pessoas. Só que isso faz mal para nós, Pai. Isso faz mal para nós. Antes de fazer mal para alguém, isso faz mal para nós. Pai, o Senhor tem um coração tão humilde. O Senhor não faz questão de ficar provando que está certo. O Senhor nos ama, Pai. Nos dá o teu coração. É tão chato ter que ficar provando o tempo todo que está certo, que é uma boa pessoa. É tão chato, é tão cansativo, Pai. É tão desgastante ficar o tempo todo provando que é uma boa pessoa, que é um bom cristão. Pai, a gente nunca vai alcançar a expectativa de ninguém, Pai. Não tem como a gente arrancar o mal do mundo, exorcizar o mal do mundo com as boas obras. Porque nem Jesus tirou o mal do mundo. Jesus venceu o mal, mas ele não tirou o mal do mundo. Porque não tinha poder? Não. Porque é necessário ainda que o mal exista no mundo. Então como é que a gente, Pai, vai exorcizar o mal do mundo com as nossas boas obras? Porque amar como o Senhor amou? Oh, Pai, ninguém.
o poder que o Senhor tem. Mas nem o Senhor tirou o mal do mundo. Porque propósito o Senhor tem. Pai, então faz a gente entender, ó Deus, quem nós somos, ó Pai. Que o Espírito Santo testifique em nós quem nós somos. Nos liberta de nós mesmos, Pai. Não temos como agradar a todo mundo, que nem o Senhor, com tanto amor, agradou a todo mundo. Pai, em nome de Jesus, faz a gente entender por que o Senhor não tirou o mal do mundo. Pai, nos dá a tua paz e o teu amor, que excede todo entendimento. Faz a gente entender uns aos outros. Porque já não somos mais nós quem vivemos, mas agora é Cristo quem vive em nós. Nós não somos mais guiados pela justiça do raciocínio lógico, agora nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados pelo amor, que é algo de dentro para fora. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor veio habitar em nós. Porque o Senhor não julga a tua criação. O Senhor não condena a tua criação. O Senhor vem habitar em nós, Pai. Fez de nós a tua morada. Vem ficar com a gente. Não deixou a sua criação sozinha, à mercê da dor do mundo. Porque o Senhor sabia que o mal seria necessário, mas que ia ser muito difícil para nós. Que seria necessário, mas que seria difícil. Que seria difícil, mas seria necessário o mal no mundo. Então o Senhor vem nos consolar, o Senhor não nos deixou sozinhos, Pai. E o Senhor vem nos aconselhar, nos guiar pela justiça proveniente do amor. Obrigada, Pai, por não ter nos deixado sozinhos. Não temos como vencer a dor, ó Pai, de uma perda. Não temos como vencer a dor de uma traição. Não temos como vencer a dor, Senhor, de uma frustração. Não temos como vencer o medo. Não temos como vencer o mal. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Cuida de nós, Paizinho. Cuida de nós, cuida de nós, cuida de nós, Pai. Cuida de nós, cuida de nós. Pai, cuida de nós. Pai, ninguém tem como sair de uma depressão sozinho. Ninguém tem como vencer a dor de uma perda sozinho. Pais que estão desesperados porque estão desempregados e não tem como sustentar seus filhos. Abre a porta, Pai. Dá paz ao coração. O Senhor é apaixonado pela sua criação. Cuida, cuida, Paizinho. Cuida de cada um. Cuida, 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 Pai. Vá de encontro aquelas pessoas
sofrimento. O Senhor não pode evitar que o mal exista. Mas o Senhor pode abreviar os dias de sofrimento e pode, Pai, transformar todo o mal em bênção. Então vai, Pai, vai onde está aquela pessoa em desespero, que está aprisionado. Liberta, Pai, vai te encontrar ela, Paizinho, vai. Ela está gritando, ela está te pedindo, ela está te chamando. Vai, Paizinho. Vai, Pai. Abrevie os dias de dor, de sofrimento dessas vidas que estão sendo perseguidas. Pai, vai de encontro. Abrevia, Pai, e transforma todo o mal em bênção. Faz o que o Senhor faz de melhor, Pai. Derrama a tua graça. Que a justiça proveniente do amor se faça viva na terra, Pai. Cuida da tua criação, Pai. Cuida de nós, cuida de nós. Cuida de nós, Pai. Cuida da tua igreja. Pai, cuida de nós. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu Filho. Eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor jamais vai nos deixar. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pela mensagem da graça, pelo tudo que o Senhor fez na minha vida e está fazendo. Obrigada pelo que o Senhor é, por ser tão maravilhoso, tão justo, tão manso e humilde de coração, Paizinho, Paizinho. Obrigada, Pai, por quem Tu és. O Senhor é incrível. Muito obrigada. Que esta palavra faça diferença na vida das pessoas, Pai. Testifica no coração delas, na vida delas. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Pai. Porque eu sei que o Senhor nos ouve. Mesmo quando a gente não consegue abrir a boca nem para orar. O Senhor já preparou a mesa. Porque o Senhor é incrível. O Senhor é incrível. É incrível. Vou ficando por aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, se você que está assistindo essa live sentiu no coração um desejo de conhecer este Deus que não tem nada contra você, que é apaixonado por você, que olha e vê o melhor de você e queira aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para ser salvo por Ele. Porque a salvação é só através de Jesus Cristo. E para você aceitar Jesus, é só repetir comigo esta oração. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio que Ele é o ingresso para eu passar a eternidade contigo. Muito obrigado pela salvação através
de Jesus. Perdão pelos meus pecados. Amém. Amém? Se você fez esta oração comigo, aceitando Jesus como seu Salvador, saiba que você agora faz parte da família de Deus. Você é o nosso irmão e o irmão mais novo de Jesus. Deus te adotou como filho. E filho tem direito à herança. Se você puder, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vá conhecer um pouco mais desse Deus que te criou e que ama muito a você, que não tem nada contra você, tá bom? Eu quero deixar bem claro que as minhas mensagens não pertencem à Igreja Batista Atitude, a qual eu frequento. São de responsabilidade minhas. Bem, gente, muito obrigada aí pela atenção. Até a próxima live, se Deus assim permitir. Eu espero que Ele permita, porque eu amo pregar a mensagem da graça. Tchau. Tchau, gente. Final de semana abençoadíssimo. Que Deus, sabe, responda, sabe, desejo do teu coração, que te dê uma resposta que vá te surpreender. Que você tenha um sábado maravilhoso, que você tenha um domingo maravilhoso, que você tenha um final de outubro maravilhoso, que você tenha um final de ano maravilhoso, que você viva nesse pouco tempo aquilo que você não viveria durante todo o ano. Que Deus te surpreenda. Porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E eu vou ficando por aqui. Se deixar, não paro mais de falar. Beijo, gente. Obrigada pela atenção. Tá? Jesus ama vocês. Jesus é apaixonado por vocês. Tchau.